Os estados na reforma da Previdência, a revisão da Lei Candir e uma discussão sobre o fim do monopólio das linhas de ônibus. Eu vou conversar hoje com o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, que é vice-líder do governo Zema aqui na Assembleia. Muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Vivian, pela oportunidade. Agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e de falar com o cidadão mineiro que nos acompanha pela TV. Deputado, vamos começar por esse assunto, que é um assunto caro à casa, que é a questão da Lei Candir, né? A Assembleia entendeu que o enfrentamento da crise econômica e fiscal passa por reivindicar o ressarcimento da Lei Candir, né, que há 2 décadas nós não temos o ICMS sobre minério, sobre café, sobre os nossos maiores ativos, não é? Que não são taxados e com isso não há arrecadação e isso prejudica o Estado há pelo menos 2 décadas. Eu queria saber como é que o senhor enxerga essa questão e a Assembleia ter feito uma opção por, enfim, reivindicar, trabalhar por essa reivindicação. A Lei Candir, ela é uma lei federal, então ela pode ser trabalhada, ela pode ser modificada, pode ser eventualmente até regulamentada, apenas lá em Brasília. Aqui a gente pode, eventualmente, conversar com os nossos pares, com os nossos colegas deputados federais, os colegas senadores, para que eles encabecem esse movimento, para que eles levem esse pleito de Minas Gerais adiante. Não é um pleito só nosso, né? A Lei Candir, ela basicamente determina que o que vai ser exportado não recolhe imposto. E a gente tem muita exportação primária, a gente tem muita coisa que a gente já tira da terra ou a gente colhe e a gente exporta. Então a gente perde muito impostos com isso. São Paulo perde também, perde até mais do que a gente. Eu acho que a gente pode somar esforços com os estados, né, em todo o Brasil, que estão sofrendo perdas com isso, para buscar uma regulamentação, uma compensação junto ao governo federal, para que ele nos ajude a suportar um pouquinho dessa perda de arrecadação. Há uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que seja votada a lei, entendeu? Que o Legislativo precisa votar. Deu prazo, o prazo foi vencido, deu novo prazo. Tem um prazo até fevereiro, não é? Esse é um assunto que a gente tem retomado aqui no programa diariamente, mas como é um assunto muito importante, porque se trata de um passo no sentido de enfrentar o problema da nossa crise econômica e fiscal, a gente volta nele. Tem um projeto lá, está pronto para ser votado, mas a Câmara tem muitas demandas neste momento e é uma questão política colocar essa ou aquela pauta na frente, não é? A Assembleia tem poder de pressão, na sua opinião, sobre os deputados federais, sobre a nossa bancada? Eu acredito que o governo do Estado tenha mais esse poder de pressão propriamente do que a Assembleia. Mas a gente tem muitos colegas, a gente tem muitos pares lá e é possível sim conversar com eles. Eu não acho que falte empenho da bancada mineira e esse é o problema, né? Eu acho que a bancada mineira, os nossos 53 parlamentares estão motivados, estão envolvidos nesse projeto. A dificuldade é conseguir o apoio do resto, né? Pois é, o governador não tem se manifestado, ou tem se manifestado sobre isso, cético em relação a entrar nessa questão. O senhor disse que o governador teria mais força nesse sentido? Mas seria força junto à bancada mineira. E a bancada mineira, eu creio que ela já está suficientemente engajada, né, por uma regulamentação da Lei Candir que compense Minas Gerais por todas as perdas que tem sofrido. Mas uma articulação com outros governadores interessados? A dificuldade seria com outros estados. Mas se os outros estados teriam a perder com essa regulamentação, por exemplo, eu acho improvável que eles comecem a pressionar suas bancadas nesse sentido. O que é importante, mas muito importante, eu acho, a gente enfatizar, é que a Lei Candir ela pode ajudar, sim, o Estado a se recuperar mais rapidamente da crise. Mas ela não pode ser a nossa aposta de solução, porque ela não depende só da gente. A gente tem que trilhar, né? A gente tem que fazer o nosso caminho para sair da crise, para sair do buraco, apenas confiando naquilo que depende do nosso próprio esforço. Porque aí a gente vai ter a certeza de conseguir. E o que o senhor acha que é? Para a gente sair desse buraco todo, vejo 2 coisas que são muito importantes. A primeira é a gente fazer um enxugamento do tamanho do Estado, a gente diminuir
né, tudo aquilo que gera despesa para que a gente tenha um Estado mais enxuto, mais econômico, que caiba dentro do nosso orçamento. Mas hoje o buraco é tão grande, digamos, ou seja, o déficit é de R$1 bilhão mensalmente nas contas do Estado, que me parece impossível que a gente saia desse caminho de crise unicamente confiando no corte de despesas. É necessário que Minas Gerais volte a crescer. E até no intuito de trazer de volta o Estado para o caminho do crescimento, é que ontem a gente fez o lançamento aqui na Assembleia da Frente Parlamentar pela Desburocratização. Porque na nossa análise, ou seja, juntamente com outros 41 colegas, né, minha análise é que o maior obstáculo hoje para que Minas Gerais retome o crescimento é a gente trazer mais investimentos e a gente desbloquear o potencial de investimento da população que já mora aqui. E hoje o que bloqueia tudo isso é a burocracia. É a dificuldade de empreender, é a dificuldade de trabalhar e de produzir em Minas Gerais. Eliminando esses obstáculos, eu acho que a gente pode ter um salto de crescimento. E esse crescimento pode ser a chave para a gente sair da crise e retomar a qualidade de vida para a população. Essa desburocratização para mover o crescimento, para produzir crescimento, o poder de decisão passa por onde? É um trabalho que tem que ser conjunto, do Executivo com o Legislativo? Certamente. O esforço que a gente faz na Frente Parlamentar pela Desburocratização tem também, mas não somente. Esse é um ponto muito positivo. Né? Hoje, para a pessoa abrir uma empresa, para ela expandir um negócio, é exigido tanta papelada, tanto carimbo, tanto alvará, né, tanto tempo e energia gasto pelo empresário, que muitos dos grandes empreendimentos acabam fugindo de Minas Gerais. Né? Algum tempo atrás, Minas Gerais viu grandes atacadistas do Triângulo Mineiro migrando para Goiás, viu a Fiat deixando de investir aqui em Minas Gerais e montando uma fábrica, em Pernambuco. Tudo isso leva empregos, isso leva arrecadação, isso leva riqueza para fora do nosso estado. A gente está até vendo agora uma reversão nesse movimento, o governador conseguiu atrair a fábrica de motores da Fiat. Mas, de toda forma, não é apenas para o grande empresário que a burocracia é um problema. É especialmente para quem é pequeno. Porque quem é pequeno, quem vive, mora em Minas Gerais, quem tem sua família, sua história no nosso estado, essas pessoas não vão mudar, né, para um outro lugar unicamente para abrir um restaurante, para abrir uma oficina mecânica. O que vai acontecer com o pequeno empreendedor mineiro é que ele vai deixar o plano dele na gaveta, ele vai deixar a ideia só no papel e ele não vai transformar em realidade aquilo que podia ser investimento, aquilo que podia ser novos empregos, nova renda, nova riqueza. Agora, essa proposta de desburocratização, de levar adiante com projetos, enfim, uma frente trabalhando nisso, tem adesão do governador? Tem, certamente. A gente, no próprio lançamento, já viu isso. Né? Ontem, no evento de lançamento, não estavam apenas deputados lá. A gente já tinha uma interlocução muito forte, né? A gente já tem uma interlocução muito forte, junto ao governo do estado, estavam presentes representantes de 4 secretarias diferentes, presente representante da Juseng, do Instituto de Desenvolvimento. Então a gente vê uma aproximação muito grande e uma boa vontade do Estado em ajudar nessa desburocratização. Só para a gente encerrar esse assunto rapidamente, isso começa por onde? Começa por ouvir a sociedade civil. Tudo isso tem que começar ouvindo o cidadão, que é quem sofre na pele com a burocracia. Não adianta, dentro dos nossos gabinetes, aqui na Assembleia, a gente querer ter receita do bolo pronto. Isso, vai haver o quê? Audiências? Não apenas audiências, mas reuniões com representantes do empresariado, da sociedade civil, dos setores de tecnologia de Minas Gerais, para trazer tecnologia para dentro do governo, para facilitar e simplificar o acesso do cidadão ao serviço público. A gente já tem parceria muito boa com a FIENG, com a CDL, com a Seminas, com a FAENG, OSENG, Federaminas, FEComércio. São várias entidades que já estão apoiando o projeto, já estão comprometidas em trazer, né, para a gente quais são os problemas, para que a gente junto construa soluções. Agora, deputado, vamos falar um pouquinho de reforma da Previdência, porque neste momento o Congresso Nacional, essa semana especificamente, esquentou a discussão sobre a inclusão ou não dos estados e municípios dentro do projeto que está dentro da proposta da PEC, que está em discussão na comissão especial lá da Câmara. E o que a gente vê é um campo de disputa aí entre esses entes permanecerem na reforma ou não, de um lado os governadores que querem isso e os deputados que muitos não querem, inclusive porque tem um ônus grande
para eles votar isso, não é? Na hora de prestar contas para o seu eleitorado. A reforma, ela é polêmica em vários aspectos. Como é que vai ter uma reunião, inclusive, terça-feira que vem, quando será o relatório da Comissão Especial, foi adiado para terça-feira, e os governadores estão dispostos a ir lá. O governador Romeu Zema vai a Brasília como que ele está agindo. Eu sei que ele é favorável à permanência do Estado na reforma. E o que o senhor pensa desse conflito aí de interesses? Porque se a reforma vier para o Estado, como é que o senhor vê o impacto que vai ser sobre a Assembleia e sobre o governo? E é muito interessante falar sobre a reforma da Previdência. Se a gente está falando aqui sobre como tirar Minas Gerais da crise, como tirar o Estado do buraco, certamente passa pela reforma da Previdência que está sendo discutida em Brasília. Do déficit total que o Estado tem, a gente tem um déficit de 1 bilhão mensal, mais ou menos, totalizando aí 12 bilhões ao longo do ano. Isso é menor do que o rombo da nossa Previdência sozinha. A Previdência Estadual Mineira tem um rombo de 16 bilhões de reais. Então, resolver o problema da Previdência é essencial para que a gente resolva o problema das contas do Estado. E isso mostra como que é importante que a gente manifeste o apoio, não apenas o governador manifestar o apoio, ele tem feito isso sempre, mas a sociedade civil, que a população mineira pressione seus representantes em Brasília para falar que ela considera essencial que os estados e os municípios também sejam incluídos na reforma da Previdência. Agora, cá entre nós, eu acho que a reforma ela é polêmica só porque a informação não está chegando completa para o povo, porque é uma reforma muito boa, é uma reforma necessária para garantir que a gente possa continuar pagando as aposentadorias no futuro, porque com o modelo atual não vai ter condição de pagar a aposentadoria no futuro. Quem está trabalhando hoje, se não tiver reforma, quando chegar na idade de aposentar, acabou o dinheiro. E, além disso, a Previdência é uma máquina de produzir desigualdade. A Previdência concentra renda. Ela tira dinheiro da população mais pobre, direciona para a população mais rica. Ela demanda uma reforma para corrigir essa injustiça social. E isso está sendo feito. Eu acho que com a devida informação, a população descobrindo que a reforma é boa para ela, que a reforma corta privilégios, que a reforma corrige injustiças, vai ser difícil de explicar aquele parlamentar que tiver votado contra ou tiver se abstido de apoiar. Então não tem problema. Se isso for bem explicado, pode vir para o Estado. O senhor acha que não tem custo político? De maneira nenhuma, e te explico por quê. A pressão que é feita pelas corporações, pelos que diretamente serão atingidos e afetados pela reforma, é muito forte. A principal pressão, talvez a gente veja, de setores militares, que têm regras previdenciárias que hoje são responsáveis por boa parte do rombo militar, previdenciário. O senhor está se referindo à Polícia Militar? Em todo o país. A gente tem os militares da Federação também. A parte, que foi enviado, eles não estão incluídos na PEC da reforma. Sim, mas aqui, considerando militares, considerando categorias profissionais específicas, considerando a reforma como um todo. Os militares, eles não estão no projeto original simplesmente porque a previdência deles já não teria que ser atingida através de uma PEC. Seria já através de lei complementar, lei ordinária não tem ao certo, mas não seria através de PEC porque já era infraconstitucional. Mas é um conjunto, é um arcabouço completo da reforma da Previdência. Mas a gente tem uma pressão muito forte de entidades de classe, de quem é diretamente impactado. E essas entidades, no âmbito estadual, podem ter um poder muito maior de pressão junto ao governo e, principalmente, trazendo prejuízos para a prestação de serviço público que mais interessa à população e utilizando isso como uma margem, um instrumento de barganha para dificultar a aprovação da reforma tão necessária. Deputado, vamos falar um pouquinho de uma pauta que surgiu aqui na Assembleia a partir de uma preocupação que o senhor mesmo externou em relação às concessões públicas das linhas de ônibus. Especialmente, nós estamos falando de Minas Gerais, especialmente as linhas que circulam entre os municípios, intermunicipais, no Estado. O senhor está propondo, lançou uma petição pelo fim do monopólio das linhas de ônibus em Minas. O que motivou, essa petição? Por quê? O que foi a pedra de toque aí para que isso acontecesse e o que preocupa nesse monopólio, O que é o meu principal motivador, digamos, nessa pedra de toque? É uma preocupação que eu tenho com o cidadão mineiro e com o consumidor, com
com a pessoa que tem que fazer uso das linhas de ônibus para poder viajar. Porque ficou muito claro, através de uma comparação, que onde existe concorrência, o cidadão é melhor atendido, os preços são mais baixos, a qualidade do serviço melhora. Onde existe monopólio, os preços se elevam, a qualidade do serviço deixa de ser prioridade e quem paga a conta é o povo. Isso ficou muito claro quando eu comparei, por exemplo, o trecho Goiânia-Palmas, que é um trecho de 820 quilômetros, mas cuja passagem gira ali em torno de R$ 90, com o trecho BH-Poços de Caldas, cerca ali de 400 quilômetros, a passagem batendo R$ 160. A grande diferença, bem, no trecho Goiânia-Palmas a gente tem 8 empresas concorrendo. No trecho BH-Poços de Caldas há um monopólio. Apenas uma empresa presta serviço. Porque, só para a gente entender, por que há linhas que são monopolizadas e outras não? É uma decisão do poder público. Né? Essa linha... Isso Goiânia... não passa, não é legislação. Isso é uma norma criada como um decreto? Como é que funciona? Hoje a gente tem as concessões feitas através de licitações. Sim. Então, a Secretaria de Transportes e Obras Públicas, agora a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, fazia licitações para conceder as linhas para quem estivesse disposto a operá-las. E trazia uma série de regras, uma série de normas, muitas delas burocráticas, né, que falavam sobre grades de horários pré-determinadas, que falavam ali sobre idade da frota, falavam várias questões, mas trazendo uma licitação e um concorrente ganhava. E esse que ganhava o direito de operar a linha. Quando a gente fala da opção de concorrência, é uma opção que já é mais comum, né, nas linhas federais, as linhas que são entre estados, a gente tem um modelo de autorização, né, em que quem está habilitado, quem demonstra que tem um veículo em condições de segurança, um veículo ali que está preparado para receber com conforto o passageiro e tem também um motorista capacitado, a pessoa demonstra que ela é capaz de atender, ela pode operar a linha, ela ganha essa autorização para operar a linha. São escolhas. Eu acho que a nossa escolha está ruim. A gente precisa de uma escolha que garanta concorrência, que garanta liberdade de escolha para quem vai viajar. Quem vai viajar possa, então, fazer a opção. Se quer viajar com a empresa A, com a empresa B, se quer pagar um pouco mais caro para ter um serviço VIP, se quer pagar um pouco mais barato para viajar com a economia, se tem pressa, se quer viajar nesse horário, se quer viajar em outro, o mercado vai se ajustar e vai prestar um melhor serviço, porque isso já acontece. Agora, na prática, como flexibilizar isso a curto prazo? Porque a gente sabe que as concessões, elas costumam durar anos, não é? E isso representaria uma quebra de contrato. Sim, não é necessário mexer nas concessões atuais. As concessões podem continuar existindo, os contratos, em seus exatos termos atuais, podem continuar existindo. O que se pode fazer para permitir uma concorrência quase que imediata no setor é flexibilizar e tirar entraves burocráticos para quem opera em outros segmentos que também possam atender essa mesma população. E um exemplo que eu sempre gosto de citar é o do frete. Ou seja, um grupo de amigos pode se juntar e contratar, por exemplo, um ônibus para ir para a praia. Né? Por que esse grupo de amigos, ou seja, por que pessoas desconhecidas não podem contratar um ônibus para ir para Uberlândia, por exemplo? Então, a gente tem entraves burocráticos na legislação do frete que impedem a entrada de concorrentes nesse setor. Agora, se a gente remover esses entraves, a gente vai ver uma proliferação de concorrência, a gente vai ver o foco deixando de ser cumprir a regra do burocrata, ali, agradar quem concede ou não a linha, para virar um foco para o consumidor, para o cliente, para agradá-lo, para atraí-lo com bons preços e bons serviços. Agora, quem administra isso é o governo do Estado, não é isso? Através da Secretaria de... Infraestrutura e Mobilidade. É o novo nome da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, não é? Infraestrutura e Mobilidade. É ela que administra. Isso tem que ser abraçado pelo governo do Estado. O senhor já conversou isso? O governador é do meu partido, mas a gente não quer que isso se torne uma questão simplesmente partidária. A gente não quer também que se torne uma questão de camaradagem ali, do ser vice-líder de governo, conversar com ele e resolver tudo. A gente quer que isso seja uma coisa da sociedade, né? A gente quer que isso seja um movimento, um pleito, uma demanda que tenha suporte na população, que tenha respaldo também junto a outros partidos, junto a outras ideias e outros grupos, para que seja uma decisão de Estado, uma decisão do que Minas Gerais quer para a sua população. E é por essa razão que, ao invés de simplesmente ir ao gabinete do governador, conversar com ele, eventualmente falar, governador, me ajuda aqui com esse decreto, a gente resolveu fazer um caminho diferente. Aí eu até faço o convite
para a população que nos assiste. A gente optou por lançar uma petição pública para pleitear o fim dos monopólios e a concorrência no setor. Essa petição pode ser encontrada, né? Aqui posso falar o site? Pode, perfeitamente. Posso falar o site? www.libertaminas.com.br/mais liberdade já. Então repete para nós, porque aí a pessoa tem chance de escrever. www.libertaminas.com.br/mais liberdade já. Aí nesse site a gente faz o convite para que a população assine a petição, se junte a gente nesse esforço, né, de acabar com o monopólio das linhas, para trazer concorrência para o setor, para trazer o foco do serviço de volta para o cidadão, para que o cidadão seja, digamos, paparicado com preços melhores, com mais qualidade de serviço, grades de horário mais convenientes. A gente demonstrando que existe apoio da população, fica muito mais fácil de levar a demanda para o governador, para não virar uma questão unicamente de um partido ou ali de governador e vice-líder, mas que vire uma questão do que Minas Gerais quer. E aí o apoio da população é essencial para isso. Deputado, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer conversar com a população de Minas que nos assiste também. O Mundo Político fica por aqui, lembrando que nós conversamos sobre Lei Candir, conversamos um pouco sobre a participação ou não dos estados e municípios na reforma da Previdência, falamos um pouquinho sobre a proposta de desburocratização, tem uma frente, inclusive, organizada nesse sentido. E, por último, essa conversa sobre o monopólio das linhas de ônibus em Minas, não é, deputado? Que é uma proposta que o senhor está levando aí à frente. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site ou YouTube. E para falar conosco, Twitter ou e-mail. Então, obrigada pela companhia e até a próxima.